Olá, filhos amados. Eu me chamo Samuel Cardoso, sou cantor católico, sou missionário da comunidade Filhos Amados do Céu. Talvez você que me acompanha aqui nas redes sociais ainda não saiba quem eu sou, mas eu sou missionário e eu já faço parte da comunidade FAC há exatamente 14 anos, 13 anos na verdade. Conheci a comunidade lá pelos anos 2011 para 2012. Ela estava acabando de sair desse processo de obra de evangelização para a nova comunidade. Então, para você que me conhece desde esse tempo, sabe que desde que eu conheci o carisma da comunidade Filhos Amados do Céu, eu sou fascinado pela música, pela evangelização através da música. Tem sido fácil esse processo de evangelização na música? Não, mas tem valido a pena. E para quem me conhece hoje, não imagina como eu era antes de conhecer a comunidade Filhos Amados do Céu. Literalmente eu me achava incapaz e limitado demais para exercer tão grande dom. Gente, eu tinha pavor de público, eu tinha pavor de falar em público, pavor de microfone. Mas desde o primeiro dia em que eu conheci a comunidade Filhos Amados do Céu, algo diferente e algo incrível aconteceu em minha vida. Eu comecei a enxergar a minha vida e a enxergar a vida das outras pessoas de uma forma diferente. Eu comecei a me enxergar como uma potência de Deus, como uma potência do Espírito Santo de Deus. E claro, antes de conhecer a FAC, antes desse processo de conversão, de aprofundamento no amor de Deus, eu não tinha formação musical, eu não conhecia, na verdade, de fato, a igreja, essa forma de evangelização. Eu não tinha um hábito, digamos assim, de estar em Deus, de ser de Deus. A gente era tipo aquele meio que católico de boca. Então eu literalmente não conhecia o amor de Deus ainda, antes de conhecer a comunidade Filhos Amados do Céu. E mesmo depois de ter conhecido o carisma da comunidade Filhos Amados do Céu, eu ainda me achava incapaz de, digamos, fazer alguma coisa na evangelização. Eu não fazia parte do Ministério de Música quando eu conheci a comunidade, mas era algo que me atraía. A música dentro do carisma da comunidade Filhos Amados do Céu sempre foi algo que me encantou e, de fato, me aproximava de Deus. E eu não entendia e não sabia que Deus estava reservando e preparando algo para mim dentro da música da comunidade Filhos Amados do Céu. E literalmente Deus transforma todas as coisas. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos novas criaturas. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei no microfone, eu tremi como vara verde. Eu literalmente, assim, eu era muito tímido, muito tímido. Mas como eu falei, Deus transforma todas as coisas e Ele tinha e tem um grande propósito para mim dentro dessa ferramenta, a evangelização. Então você que já me acompanha desde lá do início sabe que a música tem feito parte da minha vida e tem literalmente tocado muitos corações. E de fato, minha gente, eu tenho transformado todas as minhas histórias de dores, todas as minhas alegrias em canções. Eu já vivi episódios que literalmente eu achava que não iria viver para contar isso para vocês, mas eu já tentei o suicídio 2 vezes na minha vida, antes da minha conversão e depois do meu processo de conversão, e literalmente mergulhado em uma depressão, mergulhado em minhas próprias dores, eu quis abafar os dons de Deus em mim, sabe? Eu quis aniquilar todos os dons de Deus na minha vida, porque às vezes a gente passa por situações que a gente não consegue solucionar e não consegue resolver só, a gente precisa de ajuda. E eu já vivi episódios onde eu estava precisando de ajuda e a minha alma clamava por Deus, a minha alma estava sedenta de Deus e eu literalmente não estava dando atenção a isso. Então eu mergulhei nas minhas próprias dores e vivi um processo de aridez espiritual muito grande há alguns anos atrás.
E nesse processo de aridez, literalmente eu me distanciei de Deus. Eu não queria mais contato com Deus. Eu estava desacreditando da promessa de Deus na minha vida. E mergulhei literalmente por uma, digamos assim, por uma vaidade, por um orgulho, mergulhei literalmente na minha própria dor. E depois dessas tentativas de suicídio, depois de querer acabar com todas as dores que existiam em mim, porque quando você está vivendo um processo de depressão e você tenta suicídio, você literalmente não quer acabar com a sua vida, você quer acabar com a sua dor. Eu estava querendo acabar com aquela dor que estava existindo dentro de mim, que eu não sabia de onde vinha, que aquela tristeza profunda na alma, aquela amargura na alma, e a única coisa que eu me perguntava, onde é que Deus está no meio disso tudo, né? E é aí que Satanás ele vai investindo, é aí que o inimigo de Deus ele vai investindo. Quando nós nos distanciamos de Deus, né, é quando nós estamos vulneráveis. E não se engane, mesmo você que já tem uma experiência com Deus ou uma caminhada com Deus, você não é imune, não está imune a estas situações, a isso. Eu literalmente desacreditei da graça de Deus. Então eu cheguei a um certo nível da minha vida que eu achava que não valeria mais a pena viver, né? E depois dessa segunda tentativa de suicídio na minha vida, eu literalmente queria aniquilar tudo em mim. Mas Deus me mostrou que o seu amor é maior. Deus, ele de fato, foi lá na cova da morte onde eu estava, me resgatou e disse: não morrereis, mas ao contrário, vivereis para cantar as grandes obras do Senhor. E quando eu achava que tudo já estava perdido, quando eu achava que tudo já estava determinado para a minha vida, que eu não iria sobreviver depois dessa tentativa de suicídio, Deus foi lá, na sombra da morte, e me tirou. Para dizer que Ele me gerou para a vida e não para a morte. E quando eu recobrei a consciência na cama de um hospital, né, na UTI de um hospital depois de 4 dias como Lázaro, o Senhor gritava bastante forte isso dentro do meu coração: não morrereis, mas ao contrário, vivereis para cantar as grandes obras do Senhor. Então você que já me acompanha há algum tempo sabe que eu tenho transformado todas as minhas dores e as minhas alegrias em canções. E eu tenho visto que isso tem chegado ao coração do povo de Deus. Por onde eu passo, aonde eu chego, as pessoas se sentem tocadas pela graça de Deus através dessa ferramenta que hoje eu tenho a oportunidade de usar. E eu peço a Deus que Ele me conserve sempre assim, porque eu sei que não sou eu quem faço, mas é Deus, né? Ele não foi lá na cova da morte onde eu estava, me resgatou, me ressuscitou para que eu pudesse, com minhas próprias forças, fazer algo. Não, Ele me mostrou que é Ele quem faz, que é Ele quem determina, que é Ele quem age. E hoje eu tenho uma plena certeza disso e eu digo com toda a verdade: é Ele, é para Ele, é por Ele. Então, eu quero dizer para você que Deus tem algo grandioso na tua vida. Você é uma potência grandiosa do amor de Deus, uma potência extraordinária do Espírito Santo de Deus. E se você deixar que Deus trabalhe em teu coração, se você deixar que Deus Ele mude a tua mentalidade, você vai contemplar milagres. Você vai contemplar o sobrenatural de Deus, assim como eu tenho contemplado todos os dias. Porque Ele me gerou, e Ele nos gerou para a vida e não para a morte. E mesmo que você também já tenha passado por essas situações, eu quero dizer uma coisa para você: você é rico em dons, você é cheio de dons. E se você deixar que Deus Ele converta tudo isso, você chegará a contemplar grandiosas graças. Eu contemplo isso todos os dias, e eu tenho buscado transformar todos os dias isso em canção. E que a minha vida seja uma autêntica, né, graça de Deus. Que a minha vida, na verdade, seja um autêntico testemunho dessa graça. E eu peço a ajuda sempre de Deus e as orações de vocês, para que, com o meu fôlego de vida, e enquanto houver fôlego de vida, eu possa testemunhar isso. Tá? Eu queria dizer isso para você, que vale a pena viver. Deus nos gerou para a vida e não para a morte. Não morrerá, mas ao contrário, você viverá.